É sempre uma alegria a gente poder retornar aqui e estudar um pouco juntos. E hoje nós recebemos um presente. Quando o nosso amigo Edmur nos convidou, ele disse, nos deu a data, nos deu o tema e disse, olha, tu vai falar sobre a parábola do semeador. Como o convite foi feito muito antecipadamente, a gente programou isso há mais de 6 meses, a gente não sabia ainda que a nossa editora, a editora da nossa federação, ia lançar uma obra, né? Dr. Sérgio Lopes lançou uma obra que fala da parábola do semeador, né? Que é do semeador aos talentos. Então, desde já, a gente recomenda, quem não conhece a obra do Dr. Sérgio Lopes, do semeador aos talentos, procure conhecer, adquira, peça emprestado, retire na biblioteca, porque muito do que nós vamos conversar aqui hoje sobre a parábola do semeador está neste livro, está nesta obra. Além disso, o presente é também porque no próprio registro do evangelista Mateus, no Novo Testamento, que é o que nós vamos tomar por base para conversarmos sobre a parábola do semeador, embora a gente tenha o registro dessa parábola em Marcos e Lucas e Mateus, em Mateus parece que há mais detalhe do momento após a parábola. Porque esta é uma parábola em que Jesus explica aos apóstolos e eles fazem questão de registrar no Novo Testamento. Não que ele não tenha explicado outras parábolas para os apóstolos, nós sabemos, em função das obras psicografadas que temos e que relatam outras explicações do Mestre Jesus a respeito das parábolas, mas essa ficou sendo a única explicação do Mestre registrada no Novo Testamento, que é a explicação que ele faz sobre as parábolas. E nesta explicação registrada em Mateus capítulo 13, após o Mestre Jesus ter contado a parábola do semeador, ele vai dizer por que ele fala em parábolas. E por isso que eu disse que isso também é um presente. Porque Jesus faz questão de dizer aos apóstolos que o coração endurecido de muitos ouvem, mas não ouvem. Veem, mas não enxergam. E por isso Jesus os fala através de parábolas, porque deixando o ensinamento embalado em uma história, nos dá a capacidade de, com a nossa evolução, com o nosso aprendizado, com o passar do tempo, nós conseguirmos a cada momento retirar uma camada desse presente e ir absorvendo o ensinamento moral que estão nas parábolas. Então, além do livro do Semeador aos Talentos, do Dr. Sérgio Lopes, falar sobre parábolas sempre é um presente, porque é um desafio de tentar tirar mais uma camada, estudar mais um pouco, ler mais um pouquinho e tentar descobrir o que mais está ali que nós ainda não retiramos do amor do Mestre de Nazaré, que nos deixou as parábolas para que a gente pudesse ir aprendendo à medida que temos condições de entender. Então, para recordar a parábola, Jesus diz assim, e um semeador saiu a semear, e parte das sementes caíram ao longo do caminho, e logo vieram os pássaros e as comeram. Outra parte das sementes cai em terreno pedregoso, com pouca terra, e logo que nascem as pequenas mudas, se queimam ao sol, porque possuem pouca raiz. Outra parte das sementes vão cair entre os espinheiros, e também nascem e crescem, mas os espinheiros crescem e as sufocam. E por fim, a última parte cai em terra boa, e estas sementes frutificam, e alguma delas dão 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, rendendo mais
a cada semente que brota na terra boa. Do que Jesus está falando? Vamos começar pelo semeador. O semeador são as leis divinas, são Deus, é o universo, porque é da onde vem tudo o que nós precisamos. E as sementes, hoje, num mundo tão digital, com tanta informação, tão globalizado, tão rápido, onde em poucos segundos nós temos as notícias percorrendo o mundo inteiro, nós podemos pensar que as sementes são todas as oportunidades de aprendizado. Todas as oportunidades de aprendizado. E isso já é uma evolução da leitura dessa parábola. Eu lembro, há 20, 30 anos, quando nós ouvíamos os expositores que nos precederam e que explicavam esta parábola para nós, nas nossas casas espíritas, em que as sementes eram sempre as lições do Evangelho. As sementes sempre eram somente as lições que nós recebíamos na casa espírita. Mas hoje a gente já não pode mais pensar assim. Pelo conhecimento e pelo crescimento da própria psique e a forma como hoje nós entendemos o aprendizado que ocorre para cada um de nós, a gente tem que entender que a semente é qualquer oportunidade que nós temos de aprender, de crescer moralmente. Assim, essa semente pode ser figurada em um livro, pode ser figurada em um vídeo do YouTube, pode ser figurada numa mensagem no WhatsApp, pode ser figurada numa aula de evangelização da Casa Espírita, num grupo de estudo, em uma palestra na Casa Espírita. Todas essas são oportunidades de aprendizado. E mais, todas as situações cotidianas do nosso dia a dia, que também são sementes. Por isso tomamos o cuidado de dizer que o semeador é Deus, é o universo, são as leis divinas, porque toda oportunidade que nós temos, quando esbarramos numa pessoa na calçada, quando alguém pisa no nosso pé no ônibus lotado, continuam sendo sementes, porque são oportunidades de crescimento. Então, já que a gente consegue formular essa ideia sobre o semeador e as sementes, essa parábola trata de nós, dos nossos corações, dos diferentes momentos que os nossos corações se encontram. Porque esta parábola vai trabalhar os diferentes tipos de solo. O que acontece quando a oportunidade de aprender, de crescer, chega até nós. E ali nós temos 3 condições de aprendizado mais difícil ou de pouco aprendizado, e uma condição de um aprendizado melhor, que é a última condição da terra boa. Então vamos parar para pensar um pouquinho em nós, em nossos corações e na forma como nós recebemos essas oportunidades de aprendizado, baseado justamente nas figuras que o Mestre nos propõe nessa parábola. Então, parte das sementes vão cair à beira do caminho. Uma curiosidade sobre o período, em que Jesus estava aqui, entre nós encarnado, é que a agricultura era bem diferente, não havia os arados mecânicos que nós temos hoje, não havia a preparação da terra que nós conhecemos hoje. Então é bom que a gente tenha essa figura também, porque hoje a gente basta ligar a TV ou assistir qualquer vídeo, a gente sabe que aqueles imensos arados, aquelas máquinas enormes,
passam preparando a terra, e depois vem outras máquinas muito bem projetadas que, de acordo com o tipo de semente, vão colocar ela na posição exata, na profundidade correta, no solo que já foi preparado anteriormente. É o que nós temos hoje, é a agricultura moderna. Mas naquele tempo não existia isso. Realmente havia a semeadura à beira dos caminhos, porque era mais fácil. As sementes eram jogadas à beira do caminho. E não havia preparação prévia da terra. Aqueles agricultores mais espertos naquela época faziam a preparação após lançar a semente. Eles tentavam cobrir a semente após ela ser lançada ao solo, numa forma ainda muito arcaica de agricultura. Então, quando Jesus propõe a imagem de que a semente cai ou é lançada à beira do caminho, ela é bastante real para quem ouvia a parábola naquele instante. E para nós o que representa? O próprio mestre, quando vai conversar com os apóstolos, diz que essa semente representa aquele que não entende o ensinamento, ou seja, que não entende a oportunidade de aprendizado. Por isso que dos 4 solos que Jesus explica, dos 4 tipos de corações, esse é o único em que a semente não nasce, perceberam? Porque vem o pássaro e a come. Então, é aquele que não está pronto ou não deseja aprender. É aquele momento em que nós ainda temos a revolta, a preguiça, o comodismo, não queremos nos mover em direção à verdade, ao aprendizado moral. Então, se alguém nos diz alguma coisa, se alguém nos convida à casa espírita, a gente vai lá, não vai com uma boa vontade. E Jesus usa essas palavras que Mateus registra, é de mau grado que ouve as palavras. Essa é a escrita que Mateus faz. Então, às vezes a gente traz alguém, a gente se esforça para trazer alguém para a casa espírita e tal, e a gente faz aquela batalha, quer que o amigo venha, o familiar, e ele vem, mas ele não vem de bom grado. E depois ele diz que não gostou, que dormiu, que sentiu sono, que não estava bom. Os pássaros levaram a oportunidade de aprendizado. Então, quando nós estamos refratários à oportunidade de aprender, nós não chegamos a perceber a oportunidade de aprendizado. Mesmo quando são situações do nosso dia a dia, aquelas às vezes que nos fazem sofrer, que são um pouco dolorosas ou muito dolorosas, e que são para o nosso despertamento moral, porque Deus não nos castiga, Ele sempre quer nos ensinar algo. Mesmo quando chega aquele momento e nós temos aquela reflexão assim, Deus me abandonou, por que isso acontece comigo? Que injustiça! Esses são os pássaros levando a semente embora. Ou seja, a oportunidade de aprendizado partindo, deixando de estar próxima a nós. É um coração praticamente impermeável, não pode ser tocado. Então, a gente tenta, joga semente, nós jogamos, o universo joga, Deus joga, as oportunidades batem. E somente quando o coração estiver em condições, vai ser percebida a oportunidade de aprendizado. Senão, aquela zona de conforto, aquela resistência à verdade, ela vai ser levada pelos pássaros do comodismo. E a gente pode perceber isso bem claramente no segundo tipo de solo que Jesus propõe, que também é um momento que nós vivemos, muitas vezes, que é o solo pedregoso. Nesse há terra, a semente cai, ela nasce, mas vem o sol e a queima. Porque há pouca terra, porque há as pedras. Que pedras são essas nos nossos corações?
E Jesus, quando está falando aos apóstolos, ele vai dizer que são as lutas pela palavra, pela aceitação da palavra. E todos nós, em maior ou menor grau, passamos por isso. São as decepções que ocorrem conosco porque a gente faz um pequeno movimento de receber a verdade. A gente faz um pequeno movimento de acolher, de começar a construir a nossa fé. Então aquela plantinha nasce, mas a gente já espera que haja frutos. E aí vem a decepção. E a decepção é essas pedras que estão logo ali embaixo da terra esperando. E por que ocorre a decepção? Porque eu estou indo no grupo de estudo, porque eu estou indo na casa espírita, porque agora eu estou fazendo a caridade e aconteceu isso ou aconteceu aquilo, porque meu marido não para de reclamar que eu vou à casa espírita, porque meu neto está doente. E a gente começa a ver as dificuldades que sempre estiveram à nossa volta. Mas a gente queria que com uma plantinha bem pequenininha e só alguns centímetros de terra, a gente queria que o universo se tornasse uma estrada asfaltada, cheia de sombra, de água fresca, e que o caminho da nossa evolução se transformasse. Então a gente recebe as oportunidades de aprendizado, mas a gente superestima os frutos que somos capazes de produzir. Superestimamos. E achamos que o universo tem que nos premiar. Então, quando somos voluntários da casa espírita, isso vem com mais força. Mas também acontece com quem recém chegou, com quem ouve uma, duas palestras, com quem apenas leu um livro espírita e acha que encontrou o caminho. Então, o terreno pedregoso ainda são essas decepções, essa verdade que nós temos e não queremos transformar, a nossa verdade que fica ali no solo, impedindo o crescimento da verdadeira oportunidade de aprendizado. Então, são essas decepções, essa forma de perseguição, as angústias, o desejo imediato de colher frutos para uma semente que recém acolhemos. E depois nós temos um outro momento muito comum para todos nós, que são as sementes que caem entre os espinheiros. E essa explicação foi a mais curta de Jesus, quando ele diz para os apóstolos simplesmente assim: os espinhos são os cuidados deste mundo. É isso que Jesus diz e Mateus registra lá. E é verdade. A gente recebe a semente, a gente recebe a oportunidade de crescimento, mas nós ainda temos tudo que nos cerca e que nós somos responsáveis, que são os cuidados deste mundo. As lutas, porque os frutos que nós temos que colher do aprendizado que essas sementes trazem até nós, são estes frutos que vão fazer o nosso dia a dia melhor, que vão nos dar capacidade de entendimento do que acontece à nossa volta, que vão dar as respostas dos porquês nós vivemos, por que sofremos, por que colhemos estas energias que um dia semeamos. Então, são estes os frutos que chegaremos a produzir. Mas, em meio desta caminhada, enquanto esta pequena muda vai crescendo, nós ainda temos que trabalhar, nós ainda temos que pegar ônibus, nós ainda temos que ir ao supermercado, nós ainda temos que trazer o sustento ao lar, nós ainda temos que resolver as dificuldades familiares, nós temos que dar atenção aos filhos, aos sobrinhos, aos netos,
Nós ainda temos que conviver com opiniões diferentes dentro do lar, dentro da casa espírita. E aí, os cuidados com o mundo sufocam esta planta que está nascendo. Quantas vezes a gente vê um semblante iluminado no grupo de estudo, alguém que estuda conosco durante 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, e a gente percebe o quanto aquela pessoa que está ali estudando conosco conseguiu se equilibrar com o estudo da doutrina espírita. E quando menos esperamos, ela chega para nós e diz: olha, agora eu vou precisar parar, porque lá no emprego pediram para mim fazer um MBA, um pós, e eu vou ter que voltar para a faculdade. E a gente sempre dá a mesma resposta: tem certeza? Olha, será que não tem um meio termo? Quem sabe acha um outro horário? Tem tanta casa espírita em Porto Alegre, tem sábado de manhã, domingo de noite, sábado de noite. Tem um monte de grupos de estudo. Porto Alegre tem 74 casas espíritas. Olha, vai ter um horário que tu vai conseguir fazer o teu curso e vai continuar estudando a doutrina espírita. Pois quem sabe, eu vou tentar. E o que nós vemos com o passar dos anos? Estes companheiros conseguem aquilo que desejam no lado material. E, infelizmente, muitos voltam à casa espírita em estado lastimável pelo sofrimento que trouxeram a si mesmos enquanto investiam todas as forças no lado material. Não é uma crítica aqui ao que nós temos que construir e ao que nós temos que batalhar para o nosso sustento e até para o nosso crescimento intelectual. Não, de forma nenhuma. Mas é importante que a gente saiba que o investimento no espírito que nós somos tem que ser constante, a conta-gotas, porque nós já estamos encarnados, porque a prova é: vai lá, reencarna, porque tu vai esquecer que é um espírito. E lá tu vai fazer um teste espiritual, esquecido que é um espírito. É essa a grande jogada da reencarnação. Então, nós precisamos sim do mundo material, mas nós precisamos todo dia, a conta-gota, regar este solo, esta boa terra que nós queremos ser. Porque é somente sendo terra boa que nós vamos receber as oportunidades de aprendizado e vamos tirar dela aquilo que nós precisamos. Então, se for um bom livro, ele vai iluminar o nosso dia. Se for um grupo de estudo, nós vamos sair fortalecidos, abastecidos. Se for uma prova, uma dor, nós vamos entender o motivo da prova, o motivo da dor. Então não importa o tipo de semente que venha, se nós conseguirmos nos tornar terra boa, e ainda Jesus nos classifica em momentos diferentes de terra boa. Vamos render 30 por 1, 60 por 1 ou 100 por 1? Eu diria que 30 por 1 é produzirmos frutos para consumo próprio. É quando nós conseguimos produzir para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. Ou seja, as lições nos chegam e nós conseguimos aprender com elas, nos fortalecendo e permanecendo neste caminho e permanecendo neste esforço, talvez a gente consiga continuar transformando o nosso terreno, tirando as pedras, tirando os espinhos, pouco a pouco, e a terra melhora um pouquinho. E as oportunidades chegam e talvez a gente não produza frutos só para nós, por consumo próprio. Talvez seja 60 por 1. Talvez, se a gente estiver muito bem, a gente seja o pilar forte de nossa família. Talvez a gente seja a fortaleza da nossa família, que a família precisa.
aquele companheiro, aquela pessoa que consola, que agrega, que traz para junto, que compreende, que nos faz bem e que traz luz à vida familiar. E se nós persistirmos nesse caminho, e se continuarmos retirando as pedras do comodismo, da ambição, se os espinhos desse mundo pararem de ser tão importantes, porque a gente vai começar a enxergar os cuidados da vida material como apenas o cuidado da vida material, mas não o cuidado da essência, daquilo que somos em essência, que é um espírito imortal investindo na própria evolução. E os pássaros, a essa altura, já estarão longe. Então, nesse momento, talvez nós sejamos uma terra tão boa que a gente renda 100 por 1. Não será fruto só para nós, não será só para a família, para os mais próximos, mas talvez a gente consiga ser um voluntário da casa espírita, talvez a gente venha ajudar na evangelização, nos grupos de estudo, talvez a gente consiga preparar uma palestra, talvez a gente consiga tocar outros corações com as palavras do Mestre. E é assim que nós fizemos a cada dia esse esforço de transformação. Porque Ele ilumina o nosso caminho daqueles que amamos e, quem sabe, de outros irmãos que possam estar próximos a nós. Então, lembremos disso. As sementes que nos chegam são sempre oportunidades de crescimento e de aprendizado. Que solo nós queremos ser? Que coração eu tenho hoje? Que coração eu quero ter amanhã? Que tipo de terreno eu quero ser? É certo que a cada dia, a cada momento, todos nós passamos por altos e baixos. Mas quanto mais compreendermos, quanto mais trabalharmos no terreno do nosso coração, mais fácil a cada dia será. Continuarão havendo pedras, espinhos e pássaros, sempre. Porque nós somos espíritos muito infantis e muito imaturos. Mas cada vez que este pequeno jardim de terra boa ganha 1 palmo, quantas sementes caem em 1 palmo? Então, a gente para de olhar para as nossas pedras. Para de olhar para os nossos espinhos, assim como a gente deveria fazer com aqueles que nos cercam. E passemos a olhar o jardim de terra boa que nós somos, porque ali estão todas as oportunidades que nós precisamos e todas as oportunidades que nós queremos ver nos outros corações. Valorizemos o jardim de terra boa que todos nós somos, porque é esta terra boa que vai colher o aprendizado e que vai nos transformar em seres melhores. Que Jesus nos ilumine hoje, amanhã e sempre, e que possamos nos transformar em terreno fértil a todo momento.